Bem-vindos de volta, pessoal, ao Estudos de Neutralidade. Hoje estou novamente acompanhado do meu colega, o advogado internacional e de direitos humanos, Saul Takahashi, um cidadão com dupla nacionalidade, americana e japonesa, que atua nas áreas de direito internacional e direitos humanos há muito, muito tempo. Saul, seja bem-vindo. Sim, oi. Obrigado, Pascal. É ótimo ver você novamente e muito obrigado por me receber. É ótimo que possamos fazer isso novamente, porque quando nos conhecemos pela primeira vez, você estava no Japão, mas depois mudou de rumo e se mudou para os Emirados Árabes Unidos. Você esteve nos Emirados até poucos dias atrás e hoje estamos conversando no dia 3 de abril. Você acabou ficando nos Emirados quando tudo aconteceu. Você poderia nos dar uma visão geral bem breve do seu histórico? Como acabou trabalhando nos Emirados? O que fazia lá? E a partir daí, seguimos a conversa. Certo. Ok, bem, obrigada. Então, como você mencionou, sou advogada internacional de direitos humanos. Essa é a minha especialidade: direito internacional dos direitos humanos e direito internacional humanitário. Comecei minha carreira trabalhando para a Anistia Internacional em Tóquio e depois fui trabalhar no Secretariado Internacional da Anistia Internacional, a sede internacional, por assim dizer, em Londres. A partir daí, foi uma progressão natural de carreira para a ONU, onde ocupei vários cargos. Minha última posição foi como vice-chefe do escritório da Agência de Direitos Humanos da ONU, na Palestina ocupada. Isso foi de 2009 até meados de 2014. Eu morava em Jerusalém e meu escritório principal ficava em Ramallah. Mas é claro, tínhamos escritórios por toda a Cisjordânia e também em Gaza. Então viajei bastante por toda a Palestina. Nosso principal trabalho era documentar e relatar violações de direitos humanos e fornecer esses relatórios a órgãos como o Conselho de Direitos Humanos e a Assembleia Geral, entre outros. Também fazíamos atividades de fortalecimento de capacidades para a sociedade civil palestina e a autoridade palestina. Saí da ONU em 2014 e voltei para o Japão. So I left the UN in 2014 and I came back to Japan. I went back to NGO work for a little bit, but then from Voltei a trabalhar em uma ONG por um tempo, mas a partir de 2019 comecei a dar aulas em tempo integral em uma universidade feminina muito pequena no centro de Osaka. Isso continuou até agosto passado, quando me mudei para os Emirados Árabes Unidos, como você mencionou, e assumi um cargo de professor visitante na Universidade de Nova York, em Abu Dhabi. Era uma posição de 1 ano e havia conversas sobre uma possível extensão. Parecia que seria renovada. Infelizmente, receio que meu emprego tenha se tornado uma vítima da guerra. Fui informado recentemente de que, com tudo o que está acontecendo, eles terão que reduzir drasticamente as posições de professor visitante. Então, infelizmente, estou meio que sem trabalho. É uma notícia ruim para mim, mas claro, não é nada demais. É um problema de primeiro mundo. E eu não posso comparar isso com o que está acontecendo em Gaza, é claro, e no Líbano e em outros lugares. Mas, como você mencionou, sim, eu fui pego, por assim dizer, nos Emirados Árabes Unidos quando tudo isso começou. Acho que, como a maioria das pessoas, eu meio que esperava que terminasse em alguns dias. E nossa, como eu estava errado. Quero realmente enfatizar que em nenhum momento me senti inseguro nos Emirados Árabes Unidos. Quero dizer, as pessoas reagem a esse tipo de situação de maneiras diferentes. Eu acho que algumas pessoas estavam em pânico, mas sabe, cada um reage a essas situações de um jeito. Claro, eu estive na Palestina, já passei por esse tipo de experiência, mísseis passando por cima da minha cabeça e tendo que evacuar. Quero dizer, quando você está na ONU em lugares assim, isso faz parte de todo o pacote. Então, eu não estava, sabe? Eu certamente não me sentia inseguro. De vez em quando, talvez algumas vezes por dia, recebíamos esses alertas ensurdecedores nos nossos celulares. E então, depois de alguns minutos, ouvíamos sons de explosões no ar. Eram os mísseis sendo interceptados. Então, sabe,
estava tudo bem. Não quero minimizar as tragédias, é claro, porque se você estiver no lugar errado na hora errada, os destroços desses mísseis interceptados caem, obviamente. Eles caem no chão e você pode ser atingido. Acho que algumas, não me lembro do número exato, mas poucas pessoas realmente morreram por causa disso. Number, but a small number of people have actually been killed because of that. So, that kind of thing can happen if you. Então, sabe, esse tipo de coisa pode acontecer se você estiver no lugar errado na hora errada. Mas, no geral, as pessoas estavam levando suas vidas normalmente. Quero dizer, as lojas estavam todas abertas quando eu estive lá. Havia bastante comida. Estamos falando de um país muito rico, obviamente, e que tem muita capacidade logística, garantindo o fornecimento de tudo o que é necessário, desde água até comida e tudo mais. Então, estava tudo bem normal. Os shoppings estavam abertos, tudo estava bem. É que, sabe, a NIUAD decidiu relativamente cedo que as aulas seriam online pelo restante do semestre. E então, alguns dias depois, o campus foi fechado por excesso de precaução. Eu morava no campus. Então isso significava que tínhamos que evacuar. Eles nos colocaram em um hotel. E de novo, problemas de primeiro mundo, foi um desastre. Um hotel 5 estrelas no Golfo. Quero dizer, tinha piscina e academia, e sabe, era muito bom. Mais uma vez, não nos faltava nada, mas não era o tipo de lugar em que você queria ficar por meses, fazendo suas aulas e esse tipo de coisa. Então decidimos ir embora. So we made the decision to leave. And that was actually a little bit. E isso foi, na verdade, um pouco. De novo, não quero fazer um grande caso disso, mas houve um certo estresse em torno disso. Dentro dos Emirados Árabes Unidos, estava tudo bem, mas o aeroporto era muito imprevisível. Então, sabe, a partida foi um pouco estressante. Não tínhamos certeza do que ia acontecer. Havia um voo de evacuação japonês, mas não conseguimos embarcar nele de início. E era, sabe, aquele tipo de situação de a cada poucas horas pensar: o que vai acontecer? O que vai acontecer? Mas tivemos bastante sorte, porque já tínhamos passagens para a Europa, que havíamos comprado lá em dezembro, por causa do recesso do meio do semestre. Way back in December, because it was the midterm break. So we had kept those tickets, and by the time. Então nós tínhamos mantido aquelas passagens, e quando chegou a data da viagem, o aeroporto estava funcionando mais ou menos bem. Houve alguns sustos, até o último minuto, mas conseguimos embarcar. E sabe, novamente, não quero dramatizar demais nada disso. Não quero agir como se fôssemos refugiados apenas com a roupa do corpo, fugindo de Beirute. Quero dizer, passei uma semana em Paris, aproveitando a vida, e depois tive os recursos para voltar ao Japão. Então, sabe, tive muita sorte, e no fim deu tudo certo. I'm very lucky and everything was fine. Ei, uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascaloras.substack.com. O link vai estar na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. Então, felizmente, as coisas deram certo. E felizmente também para as pessoas que ainda vivem em Abu Dhabi, Dubai e por aí, não é uma catástrofe humanitária. E como você disse, o nível de destruição e até o nível de ameaça é infinitamente menor do que o que as pessoas no genocídio em Gaza estão enfrentando, certo? A primeira vez que conversamos online foi, na verdade, quando o genocídio estava em seu 3º ou 4º mês. Agora já se passaram 2 anos, e sabemos que centenas de milhares de pessoas foram mortas em Gaza. Quer dizer, ninguém que ainda tenha um mínimo de bom senso negaria que isso é um genocídio neste ponto. E se você comparar isso com o nível de guerra que estamos vendo agora, de um lado temos o ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, do outro, temos o Irã revidando contra alvos nesses países aliados, certo? Eles mesmos abrigam essas bases americanas, ajudam os Estados Unidos logisticamente, mas não enviam seu próprio exército ou mísseis para o Irã. Então temos essa situação estranha em que os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Catar e o Bahrein estão basicamente atuando como amortecedores para a guerra que os Estados Unidos começaram.
Quer dizer, qual foi a percepção no local das pessoas com quem você conversou? Elas estão culpando o Irã pelo que está acontecendo ou estão culpando os Estados Unidos por empurrar a região para o abismo? Well, I think the general sense in the region, and I'm talking Bem, about the Gulf. acho que a percepção geral na região, e estou falando do Golfo, é basicamente de culpar os dois lados. Quero dizer, essa é certamente a minha impressão. Sabe, entrando no aspecto do direito internacional, as nações do Golfo declararam repetidamente que proibiram os Estados Unidos de lançar ataques a partir de bases em seus países. Então, o argumento delas desde o início tem sido que sim, existem bases americanas, mas elas têm funções diferentes. São bases defensivas ou algo assim. Então, sabe, elas estão dizendo, nós, as nações do Golfo, não somos cúmplices nesses ataques. E com certeza estão insatisfeitas com os ataques no Golfo. For sure, they're unhappy with the attacks on the Gulf. I mean, excuse me, the attacks on Iran. Quer dizer, com licença, os ataques ao Irã. E veja, eles tentaram encontrar um caminho diplomático, tentaram desencorajar os Estados Unidos e talvez indiretamente, em muitos casos, Israel, de lançar esses ataques. Mas os Estados Unidos e Israel simplesmente seguiram em frente, sem, ao que parece, sequer avisá-los. Então é claro que eles estão muito insatisfeitos com isso. Mas voltando ao aspecto jurídico internacional, é verdade que a definição internacional de agressão não inclui apenas abrigar bases. Portanto, enquanto os estiverem lançando ataques a partir dessas bases, as nações do Golfo certamente têm razão em afirmar que, do ponto de vista legal, não são cúmplices dos ataques ao Irã. Agora, eu como advogado internacional, sabe, dando um passo atrás em relação à situação no Golfo, mas como advogado, tenho que dizer que fico um pouco desconfortável com isso. Porque veja, é verdade que quando se olha para a resolução da Assembleia Geral sobre a definição internacional de agressão, percebe-se que ela foi basicamente copiada e colada no trabalho do TPI e tudo mais. Então, quando se observa isso, é verdade. Abrigar bases, por si só, não é um ato de agressão. Mas veja, ao fazer isso, você está liberando recursos do país que abriga essas bases. Sabe, vocês estão basicamente hospedando bases americanas. Estão liberando recursos militares dos Estados Unidos, que de outra forma eles poderiam ter usado. Então, eu certamente argumentaria que há um certo elemento de cumplicidade indireta. E veja, eu estou um pouco insatisfeito com essa definição como ela está agora. Quero dizer, as nações do Golfo, legalmente elas estão corretas. Essa é a definição que temos. Mas acho que isso é algo que as nações do Golfo certamente estão repensando em relação à hospedagem dessas bases. E acho que precisamos repensar tudo isso. Sim, este é um ponto muito teórico que eu queria levantar, mas ainda assim quero fazê-lo, porque essa situação abre um novo tipo de desafio no direito internacional. O que acontece quando a guerra estoura? Historicamente, a forma como o direito internacional, especialmente antes de 1945, foi elaborado, é que quando a guerra é um fato, as partes em conflito, os beligerantes, são naturalmente regidas pelo direito da guerra, que hoje chamamos de direito internacional humanitário, certo? Esse é o arcabouço regulador. Já aqueles que não entram em guerra são automaticamente regidos pelo direito da neutralidade. Mas a lei da neutralidade, especialmente após as regras de Haia, determina que você não pode abrigar tropas estrangeiras, ou que, se o fizer, precisa interná-las. Certo? Então, basicamente, depois das regras de Haia, ou sob as regras de Haia, os países do Golfo não podem realmente reivindicar aquele tipo de neutralidade tradicional. O que significa, então, que se ainda disserem não somos beligerantes, isso os colocaria em uma posição indefinida no direito internacional. Ou o Irã poderia argumentar legalmente, não, vocês são co-beligerantes, portanto são um alvo legítimo. É algo altamente teórico, mas ainda assim, é assim que o direito internacional se desenvolveu ao longo dos séculos, não é? É uma área meio cinzenta. Quero dizer,
todo esse espaço entre, como você disse, a lei da neutralidade e a lei da, sabe, definição de agressão e todas essas coisas. Mas, na verdade, um dos pontos que acho que devem ser destacados é que o Japão, certo, não é mais um país neutro. Eu certamente defenderia essa ideia. Escrevi algo nesse sentido em uma revista japonesa, foi publicado outro dia. Espero muito que as pessoas aqui vejam isso, leiam e percebam o que está acontecendo. Porque veja, os navios de guerra americanos que estão, você sabe, lançando mísseis contra o Irã, muitos deles, ou pelo menos vários deles, estão baseados em Yokosuka. Além disso, esse batalhão de fuzileiros navais, ou seja lá o que for, essa unidade de alguns milhares de fuzileiros, que acho já chegou ao Golfo, eles estão baseados no Japão, em Okinawa. Então as bases no Japão estão sendo usadas para lançar ataques contra o Irã. E esse é um nível de cumplicidade que vai ainda mais longe, sabe, do que o das nações do Golfo. As nações do Golfo, como eu disse, têm um argumento muito válido, juridicamente falando, muito válido, de que proibiram os Estados Unidos de lançar ataques a partir dessas bases. Sabe, poderíamos argumentar, como você mencionou, sobre a lei da neutralidade, e há outros argumentos. Mas com o Japão, quero dizer, não há mais espaço para discutir isso. Essas bases estão sendo usadas. E isso é realmente importante, eu acho. Porque, como você sabe muito bem, já que também mora aqui no Japão, o discurso é sempre, a narrativa é sempre, sim, os americanos estão aqui para nos proteger. Então não podemos fazer nada que desagrade os americanos. Não podemos fazer nada que os faça repensar essa aliança. E não podemos fazer nada que os leve a repensar essa relação de, eu diria, verdadeira dependência que temos, que o Japão tem em relação aos Estados Unidos em termos de segurança. Mas o fato é que essas bases americanas, sim, existem obrigações decorrentes de tratados, e Deus sabe se alguém, como Trump ou qualquer outro presidente futuro, realmente as honraria. Mas há obrigações de tratado quanto à proteção do Japão. A questão é que essas bases fazem parte da estratégia militar global dos Estados Unidos. E essas bases foram e continuam sendo usadas para lançar essas investidas em várias regiões, não apenas na nossa região, mas também no Oriente Médio, e Deus sabe em mais onde. Então isso é algo que realmente precisa ser repensado e compreendido, na minha opinião. Sim, muito, muito mesmo. E você sabe, o Japão, entre todos os países, na verdade tem interesse em manter uma boa relação com o Irã, porque quer a energia, não apenas do Irã, mas do Golfo, certo? E o Japão historicamente teve uma boa relação com o Irã. Durante a última crise, em 2019, o então primeiro-ministro Abe chegou a correr para o Irã, para minha grande surpresa, assumindo um grande risco político ao tentar intermediar algum tipo de entendimento. De certa forma, isso fracassou, mas o fato de ele ter tentado e de ter sido recebido no Irã na época, certo? Isso já diz muito. Mostra que eles estavam tentando manter uma boa relação. Mas se você fizer isso agora, com os Estados Unidos tendo essas bases por aqui, isso muda toda a equação. Até agora, devo dizer, essas bases sempre foram vistas como uma garantia de segurança por parte dos Estados Unidos, uma forma de garantir que eles viriam nos ajudar os japoneses, certo? Mas agora quero dizer, essas bases no Golfo, nos estados do Golfo, estão provando que não são uma garantia de segurança, são um imã. As bases são imãs para os sistemas de radar e assim por diante. Quer dizer, uma das primeiras coisas que os iranianos destruíram foram os sistemas de radar. E claro, os Emirados Árabes Unidos podem dizer, eles são apenas defensivos. É tipo, sim, claro. Quero dizer, radar. Muitos desses sistemas tornam ilusória a diferença entre defesa e ataque. Então, talvez duas perguntas. Como isso agora afeta o modo como os Emirados e os países do Golfo pensam sobre sua relação de segurança com os Estados Unidos? E você ouviu algo sobre o Japão? Pessoas começando a dizer, talvez também tenhamos um problema. Ou somos só eu e você que meio que percebemos isso?
Mhm. notice this. Yeah, sure. I mean, about the UAE. Sim, claro. Quero dizer, sobre os Emirados Árabes Unidos e as nações do Golfo em geral, eu não tenho nenhum grande conhecimento sobre suas deliberações políticas internas ou o que está acontecendo por lá, mas a gente ouve relatos sobre essas coisas. E com certeza há muita reavaliação acontecendo. Toda a estratégia, todo o acordo, de fato. Sabe, como no Japão, essas bases deveriam ser uma garantia de segurança. Elas estavam lá para que, caso algo acontecesse, os Estados ajudassem a defendê-los. E como você disse, na verdade isso acabou funcionando como um imã. It's actually acted as a magnet. It's sort of, in a way, it's sort of. De certa forma, é meio parecido com o velho ditado. Quando as pessoas falam sobre Israel, quando os americanos falam sobre Israel, e dizem, bem, você sabe, Israel é nosso único aliado no Oriente Médio. Então a resposta para isso é bem, nós não tínhamos inimigos até começarmos esse apoio cego a Israel. Então é quase a mesma coisa, se você parar e observar, é esse tipo de situação. Com certeza, há muita reavaliação acontecendo. Não acho que amanhã as nações do Golfo vão exigir que as bases saiam ou que vão interromper todo o enorme investimento delas na economia dos Estados Unidos. Simplesmente não é assim que elas operam. In the U.S. economy, this is not how they operate, and I think it'll be a little bit more gradual and a little bit more. E eu acho que isso vai ser um pouco mais gradual, um pouco mais lento. Mas sabe, esses são países muito estratégicos, em particular os Emirados Árabes Unidos. Eles têm uma visão de longo prazo e são muito estratégicos na forma como utilizam seus recursos. E com certeza, acho que há muito pouca dúvida de que os formuladores de políticas estão realmente repensando tudo isso. Repensando, sabe, do que tudo isso se trata. E já dá para ver isso, por exemplo, com os sauditas formando uma aliança de defesa com os paquistaneses. E esse tipo de bloco de 4 países, acho que eram Turquia, Egito, Arábia Saudita e Paquistão, tentando formar algum tipo de bloco para coordenar sua política de segurança. Então, sabe, com certeza há muita reavaliação acontecendo. Eu acho que, sabe, as mudanças. Vamos ver. Quero dizer, posso estar errado, mas acho que as mudanças provavelmente não serão tão dramáticas quanto muitos de nós gostamos de pensar ou comentar. Não vai ser, sabe, amanhã um grande anúncio do CCG dizendo que todas as bases dos Estados Unidos têm que sair. Duvido muito disso. Mas com certeza haverá um desacoplamento gradual, por assim dizer, dos Estados Unidos e desse tipo de guarda-chuva de segurança. E sabe, a Pax Americana está realmente no ralo. É realmente patético. Você me fez outra pergunta. You asked me another question. I can't. In Japan, have you heard people in Japan talking No Japão, about the as same pessoas falam sobre a mesma bases coisa. are a problem? Tipo, I mean, essas bases são um problema. Quer dizer, sabemos que no parlamento japonês agora há um parlamentar, um dos líderes de um partido de oposição, que continua dizendo que o Japão é uma colônia. É uma colônia enquanto tivermos essas bases. Ele ganhou um pouco de popularidade com isso, mas ainda é meio que uma voz solitária no parlamento, eu acho. É. Like a lone voice with that, I think, in parliament, right? Yeah, I mean, look, the political elite in Japan have. Sim, quero dizer, veja, a elite política no Japão investiu tanto por tanto tempo. Quando digo tanto tempo, não estamos falando de séculos, obviamente, mas de 80 anos. Sim, 80 anos. Quero dizer, é algo significativo. E eles, sabe, se comprometeram completamente com o investimento na aliança militar com os Estados Unidos e com a lealdade aos Estados Unidos sendo basicamente um fim em si mesma. Então, sabe, não há muita conversa aberta, digamos assim, pelo menos, sabe, dentro da elite política. Mas com certeza, discussões estão acontecendo. As pessoas não são burras e percebem isso. E eu acho que, sabe, And they see this, and I think also with Trump, acho que também, com o Trump sendo presidente dos Estados Unidos e sendo tão abertamente grosseiro, desdenhoso dos países aliados, tão beligerante, tão basicamente estúpido, é como se ele reunisse todas as qualidades realmente repulsivas, não apenas para o círculo de formulação de políticas, mas para o povo japonês em geral e para pessoas decentes em qualquer lugar. Isso realmente afastou as pessoas e as está levando a entender que, veja, os americanos não são mais confiáveis. É isso. Durante o primeiro Trump, o Trump 1.0, como costuma ser chamado, o primeiro governo Trump, foi ruim.
Trump administration. It was bad. It was, there were very bad messages being sent. Foi, sabe, havia mensagens muito ruins sendo enviadas pelo mundo. Mas convenhamos, ele não conseguiu realizar muita coisa. Quero dizer, mensagens muito negativas foram enviadas, internamente, claro, e internacionalmente. Mas, no fim das contas, ele era tão incompetente, e ainda existia o que as pessoas chamam de eixo dos adultos, os adultos na sala, que de alguma forma conseguiram conter seus impulsos mais negativos. Então, sabe, há uma sensação, e talvez não seja correta, mas há uma sensação de que de alguma forma, os Estados Unidos e a antiga ordem global saíram relativamente ilesos disso. E ele não foi tão beligerante durante seu primeiro mandato. He wasn't that belligerent during his first term, and secondly, E em segundo lugar, os japoneses, pelo menos na minha observação, todos pensavam são 4 anos e depois vai acabar e voltaremos ao normal. E o Biden meio que reafirmava isso. Ah, tá tudo bem. E agora o segundo Trump é tipo, não, não, não. E mesmo depois do Trump, mesmo que ele morresse amanhã, essa coisa não vai desaparecer. Então esse tipo de reconceitualização está acontecendo no Japão, não é? Sim, exatamente. Exatamente. Concordo completamente. Quer dizer, as pessoas finalmente estão percebendo que isso não é algo de curto prazo. Isso não é. Donald Trump é obviamente uma força negativa. E é claro que queremos que ele saia de cena o mais rápido possível. Eu sonho em vê-lo sendo levado algemado, vestindo um macacão laranja. Mas sabe, a questão é que, mesmo que ele desaparecesse amanhã, há muitos caras prontos para ocupar o lugar dele. E isso já estava claro no Trump 1.0. Mas ainda assim, sabe, milhões, quase 80 milhões de americanos, acharam que ele era o cara certo para o cargo. Sabe, isso não vai simplesmente desaparecer. E se você olhar bem, há muitos caras na fila para substituí-lo. Quer dizer, tem o Vance e o Rubio. E você sabe, o Hegseth, se Deus quiser, vai sair de cena assim que o Trump desaparecer. Ele vai rastejar de volta para debaixo da pedra de onde veio. Mas há muitos desses caras, e isso não vai simplesmente desaparecer. Então acho que concordo completamente. Os formuladores de políticas japoneses, embora não falem abertamente sobre isso, não são estúpidos e percebem que isso não vai desaparecer. Os americanos, a longo prazo, não são a rocha confiável. Não são o parceiro confiável que os japoneses presumiram que fossem por 80 anos. E o mesmo vale para os europeus. Eles perceberam que simplesmente se encolher e esperar os 4 anos passarem não vai mais funcionar. E acho que, finalmente, os europeus também tentando descobrir que tipo de caminho seguir daqui para frente. Sim, eu concordo. Eu só gostaria de destacar que o Japão costuma ser visto como uma versão asiática da Europa. E eu diria que isso não é verdade. Uma coisa que é realmente diferente é que o Japão não está, eu diria, tão ideologicamente capturado quanto os europeus. Há pragmatismo aqui, e uma forma relativamente saudável de nacionalismo, no sentido de que eles não querem que o Japão seja atacado. Quero dizer, essa é a última coisa que eles desejariam, certo? E o que isso realmente evidencia é que não apenas os Estados Unidos podem lançar uma guerra desse tipo, mas também não conseguem proteger esses países. Quero dizer, se os Estados Unidos não conseguem proteger os Emirados Árabes Unidos do Irã, como diabos vão proteger o Japão da China? Só, como isso funcionaria? Essa está caindo agora, não é? E eu não sei se você teve tempo ou espaço nas últimas semanas para acompanhar a visita da primeira-ministra Takaichi a Washington, ou o que aconteceu em dezembro com o desentendimento dela com a China. Você tem alguma observação sobre isso? Além disso, Takaichi tenta se apresentar como uma grande aliada de Donald Trump. Mas eu sinto, observando a mídia e a forma como ela divulgou a viagem para cá, que o que mais a orgulha, o que mais a deixa satisfeita, é o fato de não ter havido nenhum atrito. Ela conseguiu transmitir que há coisas que o Japão pode fazer e coisas que não pode. E ela chegou a usar o artigo 9, o artigo pacifista, que ela mesma quer mudar, para dizer a ele, olha, não podemos ajudá-lo tanto quanto você gostaria. Adoraríamos, mas temos uma Constituição.
Você tem alguma observação sobre isso? Do you have any observations about this one? Yeah, sure. I mean, look, I'm not a fan of Takaichi. Sim, by any means. claro. Of course, she Quer comes dizer, from the extreme veja, eu não sou fã da Takaichi de forma alguma. Claro, você sabe, ela vem da ala de extrema-direita do partido. Eu sempre tive a impressão de que ela mesma é uma firme defensora da xenofobia e do racismo, e não é nada bom que ela seja primeira-ministra. Não é bom que ela seja líder. Mas, tenho que dizer que ela fez um bom trabalho em relação a isso. Quero dizer, sabe, quando ela foi a Washington, acho que foi no dia 19 de março, foi apenas alguns dias depois de Trump soltar mais uma de suas últimas bombas, dizendo que esperava que todos os outros países que dependem do petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz fizessem sua parte patrulhando e protegendo os petroleiros que passam pelo estreito. E que, sabe, os Estados Unidos continuariam bombardeando o Irã até não sobrar nada, mas que todo mundo teria que fazer a sua parte. Ele até mencionou a China, o que foi, sabe, meio hilário. Mas, sabe, ela fez um bom trabalho, tenho que dizer. Quero dizer, ela foi, é claro, muito bajuladora. Pelo menos, certamente diante das câmeras. Ela foi muito bajuladora. E isso foi meio nojento. Mas fez um bom trabalho. Todo mundo estava com medo de que ela fosse embora e que Trump realmente fosse pegar pesado com ela, insistindo, exigindo que o Japão enviasse navios de guerra. Mas ela conseguiu se livrar dele muito bem. Então, tenho que dizer, isso foi bom. Dizer não pra ele sem que ele exploda na cara dela, né? Isso, na verdade, não é fácil de fazer. Não é fácil para ela fazer isso. E sabe, ela é... Bem, eu odeio dizer isso, mas sabe, vamos falar francamente. Ser mulher na política japonesa não é fácil. Tenho certeza de que ela tem muita experiência em, sabe, ser obsequiosa e meio que conseguir o que quer, contornando homens poderosos. E ela fez um bom trabalho, quero dizer, tenho que admitir. Tenho que reconhecer, ela fez um bom trabalho nisso. Então, sabe, vamos ver. Acho que isso é bom. Mas sabe, ela não é, de novo, não sou fã dela. Ela é, sabe, ela vem da ala muito extremista e xenofóbica do partido. Mas ela é... No começo eu achava que ela tinha muito pouco a dizer ou fazer além de declarações xenofóbicas e racistas. Mas ela não é burra. E parece perceber que precisa manobrar em torno disso, que tem que haver algum tipo de caminho de longo prazo. O que não significa, sabe, excluir totalmente os americanos. Mas que, sabe, não envolva uma dependência completa e absoluta dos americanos para tudo. Esse tipo de coisa, mesmo nesses círculos, já deve estar bem claro agora. O que também significa que eles provavelmente, de novo, tipo, os japoneses são mais pragmáticos do que se costuma acreditar, na minha observação. É interessante você dizer isso. Sabe, eles devem estar pensando que algo precisa ser feito em relação à China, certo? Como precisamos ter uma estratégia daqui para frente. Porque houve uma grande repercussão em dezembro, quando ela basicamente disse que sim, um navio militar chinês navegando em direção a Taiwan seria uma ameaça existencial para o Japão. E a China reagiu muito mal a isso, porque evocou muitas lembranças do militarismo japonês. Ela meio que reforçou a percepção já existente na China de que o Japão está voltando a um caminho militarista, certo? Então você também acha que ela provavelmente, que esse anúncio provavelmente não foi planejado e que deve ter sido lamentável até para o próprio governo dela que as coisas tenham acontecido dessa forma? Ou como você interpreta aquela cena de dezembro? Bem, mais uma vez, os comentários dela em dezembro foram realmente estúpidos. Foi uma grande gafe, e ela realmente se meteu numa enrascada. Uma das principais críticas a ela tem sido o fato de ser uma novata em política externa e não saber nada sobre diplomacia. E certamente, aquela declaração sobre a China meio que provou que seus críticos estavam certos. Quero dizer, foi realmente burrice. Lembro-me muito bem. O governo chinês reagiu, e de repente, os turistas chineses desapareceram do Japão, e a economia japonesa começou a afundar só por causa disso. Foi realmente uma estupidez.
that was really dumb, but I think she's more than made up for that with how she's handled. Mas acho que ela mais do que compensou isso com a forma como lidou com Trump. Quero dizer, olhando para trás, para o primeiro governo Trump, aquilo foi muito interessante porque ainda era sob Abe. Abe era o primeiro-ministro. E não quero falar mal dos mortos, mas eu detestava o Abe. Ele era um fascista e um ideólogo, e eu realmente sentia que o fato de ele ser primeiro-ministro era prejudicial ao Japão, de muitas maneiras. Mas durante o primeiro governo Trump, foi muito interessante ver como o Abe e a elite política estavam se movimentando, porque dava para perceber que havia tentativas de aproximação com os chineses. Elas não eram, sabe, amplamente noticiadas nas manchetes. Não eram reais. They were not sort of widely reported on in the headlines. They weren't headline-grabbing stuff, but Não eram coisas que chamavam manchetes, mas eram muito informais, quase como canais paralelos. Sabe, havia uma espécie de ramos de paz sendo oferecidos aos chineses. E dava para perceber que já havia uma percepção, durante o primeiro governo Trump, entre a elite política, de que as coisas não estavam indo como se pensava. As coisas não estavam saindo como planejado. Talvez precisássemos de uma estratégia de longo prazo melhor. Aí, claro, o Biden assumiu e todos lembramos que a primeira coisa que ele disse foi algo como "A América está de volta" e tudo voltou ao normal. Então a ala direita mais extremista do partido parecia em ascensão. Pareciam satisfeitos e tudo dava a sensação de que as coisas estavam voltando ao normal. sort of seemed like it was going back to normal, but with what's going on now, for sure. Mas com o que está acontecendo agora, com certeza, quero dizer, há definitivamente uma percepção de que é preciso ter uma estratégia de longo prazo em relação à China. Precisamos encontrar alguma forma de coexistir com a China de maneira pacífica para que ambos prosperemos. E sabe, não há dúvida na minha mente de que podemos fazer isso. Quero dizer, uma coisa que realmente me chocou depois que voltei ao Japão em 2014, após viver 20 anos no exterior, foi o nacionalismo extremamente confiante que vi no discurso público, na mídia, nos políticos. Tudo e qualquer coisa era culpa da China. Tudo e qualquer coisa era ameaça chinesa. Era, sabe, uma ameaça chinesa a isso, uma ameaça chinesa àquilo. Tipo, ei, o tempo tem estado terrível ultimamente. Hey, it's terrible weather we have lately. No, yeah, it's the Chinese fault. It was Não, sim, culpa dos chineses. Quero dizer, foi realmente exagerado. E toda vez que eu tinha estudantes chineses nas minhas aulas, eu começava pedindo desculpas a eles, porque foi realmente terrível. Sabe, eu sou velho o bastante para lembrar que antes não era assim. Quero dizer, havia apreensão, havia preocupação com a China. A China era corrupta, estava em ascensão e iria tomar o nosso lugar. Mas, na verdade, desde 2010, acho que foi, quando a China ultrapassou o Japão como a segunda maior economia, foi aí que as coisas realmente começaram a dar errado. Foi quando esse tipo de nacionalismo agressivo começou a vir à tona e a ala realmente extremista do LDP começou a ganhar poder. E então você sabe, Abe se tornou primeiro-ministro e daí foi meio que ladeira abaixo. Mas veja, não há dúvida, nós conseguimos fazer isso. Podemos ter uma convivência perfeitamente pacífica e próspera com a China. Não tenho dúvida alguma de que podemos fazer isso. E precisamos fazer isso. Sabe, a questão é, desculpe só para encerrar, a coisa sobre os Estados Unidos, e isso é algo que boa parte do resto do mundo, quer dizer, entende de forma intelectual, mas é difícil realmente compreender e conceituar. Os americanos não entendem o que significa lutar uma guerra em seu próprio país, porque isso nunca aconteceu. Não acontece desde a Guerra Civil. Os americanos não foram atacados no território continental. Americans have not been attacked on the mainland. It didn't happen until that's why 9/11 was such. Isso não aconteceu até o 11 de setembro. É por isso que o 11 de setembro foi um choque tão grande para eles. E sabe, existem todas essas teorias sobre o que realmente aconteceu e tudo mais. Mas eu realmente consigo entender como os americanos simplesmente é como se eles não conseguissem conceber isso. Para os americanos, lutar uma guerra significa ir para um país muito, muito distante, do qual ninguém nunca ouviu falar, que ninguém consegue apontar no mapa.
E sabe, nós derrotamos os vilões com força esmagadora, depois voltamos para o grande PX e tudo volta ao normal. E sabe, isso é algo que o Japão e a Europa, depois de 2 guerras mundiais, especialmente o Japão na Segunda Guerra Mundial, entendem de uma forma completamente diferente. Way of understanding what war means. And, now what's happening in the E, você sabe, agora o que está acontecendo no Golfo é a mesma coisa. Os americanos começam, sabe, agindo rápido e quebrando tudo, certo? E quando Trump se cansa disso, é tipo, quer saber, isso é difícil demais para mim. Já não entendo mais. Estou meio cansado disso. Vamos simplesmente arrumar as coisas e voltar para casa. Vamos declarar a vitória e ir embora. Eu não sei o que vai acontecer, mas esse risco sempre existe. E então eles arrumam as coisas e voltam para casa. E o resto do mundo, especialmente as nações do Golfo, ficam com o problema nas mãos. Por isso é muito, muito perigoso depender dos americanos para esse tipo de coisa, porque eles têm uma forma completamente diferente de enxergar o mundo nessa região. Quer dizer, é bom que você esteja falando sobre isso, porque eu realmente acho que essa é provavelmente uma das lições que o Japão, mesmo nos círculos do PLD, está de fato começando a aprender. Embora eu, é claro, argumentasse que o caso é ainda muito pior. Quero dizer, ficar com o prejuízo é uma coisa, ser usado como base para o crescimento. Sim, absolutamente. Ground for a proxy war like Ukraine, that's even worse, right? You face into an implementation partner of a US war that you then fight on behalf of them. And I am absolutely 1,000,000% sure that the neocons in Washington, they do think about how to do that with Japan, or actually I think they're going to try to do it through the Philippines. But Na verdade, acho que eles vão tentar fazer isso por meio das Filipinas. Mas você sabe, se conseguirem provocar uma guerra com a China por causa de Taiwan ou das Filipinas, então o Japão será quase automaticamente como um relógio arrastado para isso por causa das bases, certo? Sim, sim. Então, essa questão de guerra por procuração provavelmente não é algo que esteja na mente das pessoas aqui no Japão. Mas me pergunto se essa é uma das lições sobre as quais, pelo menos, algumas pessoas estão começando a refletir. lessons that at least some people are starting to think about. You have a really good point there, and I think you're right. Sim, sim. Você tem um ponto muito bom aí. E acho que você está certo. As pessoas ainda estão lidando com a constatação de que os Estados Unidos não são um parceiro confiável e que quando as coisas desandarem, eles não vão nos proteger. Mas o que você está dizendo vai ainda mais longe, porque basicamente está dizendo que há uma chance de eles provocarem ativamente uma guerra, e então o Japão seria arrastado para ela. E como você mencionou, os neoconservadores em Washington não vão parar por nada. E sabe, os evangelistas cristãos, a ala fundamentalista cristã de Washington e todo o movimento MAGA, essas pessoas são simplesmente realmente loucas. Essa é a maior ameaça à paz mundial que eu acho que já vimos. Sabe, em inglês temos essa expressão, não é o fim do mundo, ou aconteça o que acontecer, não é o fim do mundo. Mas muitas dessas pessoas realmente querem provocar o fim do mundo. Quero dizer, é como se dissessem, por favor, Armageddon agora. É. É difícil encontrar, você sabe, é difícil apontar para um espécime mais baixo da humanidade do que Pete Hegseth. Mas veja, ele representa, como você mencionou, aquelas declarações dele que realmente incorporam essa ala do movimento MAGA, esses malucos. Quero dizer, é extremamente perigoso. Estamos realmente diante de uma situação muito perigosa. E é o tempo dos monstros, como disse Gramsci. Sabe, muita gente o cita e o parafraseia, e eu também sou culpado disso. Mas é verdade. Eu realmente sinto que o antigo regime parece ter simplesmente desmoronado. O novo ainda não se firmou, não sabemos o que vai acontecer. E agora é o tempo dos monstros, quando esses malucos andam por aí, fazendo o que bem entendem. Meu principal problema é que a velha narrativa ainda está grudada em nós, muito parecida com as bases. Você sabe como os europeus fingem que, o Irã... Quero dizer, literalmente, falei hoje de manhã, pouco antes de uma reunião com Jeffrey Sachs.
e ele me contou que estava lá quando o Conselho de Segurança teve sua primeira reunião sobre o Irã. E eles começaram com o Bahrein, que disse o ataque não provocado ao nosso país, e depois os Emirados Árabes Unidos, e não provocou ao nosso país. Todo o Conselho de Segurança então condena isso, porque China e Rússia se abstiveram, e assina uma resolução dizendo que o Irã está cometendo um crime grave, segundo o direito internacional, ao atacar os estados do Golfo. E você fica ali se perguntando, que diabos é isso? É o mesmo tipo de discurso. Então a percepção agora está se rompendo, porque as pessoas estão realmente vendo que, não, isso começou quando os Estados Unidos cometeram o ato de agressão. Mas a narrativa ainda está lá. E eu acho que mesmo em Chicago, eles ainda estão presos a essa ideia de que precisamos seguir a narrativa para não irritar o grandão. Sim, com certeza. Concordo completamente com você. Você tem razão. Esse é um ponto muito bom. A narrativa definitivamente ainda está presente. E sem dúvida, sabe, a mídia no Japão tende a ser um pouco melhor do que a mídia, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas ainda assim, eles meio que ficam entre a cruz e a espada, e acabam transmitindo a narrativa dominante da mesma forma. Então sim, com certeza você tem razão. E aquele foi apenas mais um daqueles dias tristes e patéticos na ONU, quando essa resolução foi adotada, condenando duramente o Irã pelos ataques e pelo fechamento do Estreito de Hormuz. E sabe, quero dizer, justo o suficiente. Isso precisa ser destacado. Mas sabe, espere um minuto. E quanto aos atos de agressão completamente e abertamente ilegais dos Estados Unidos e de Israel? Quero dizer, passei toda a minha carreira falando sobre direito internacional e tentando defender esses mecanismos internacionais e a ONU. E estou me sentindo, sabe, me perguntando onde foi que errei, onde fiz essas escolhas de carreira equivocadas. Porque sabe, obviamente, novembro passado foi um grande ponto de virada para mim. Quer dizer, já você sabe, obviamente, eu passei 5 anos na Palestina e pude ver como a geopolítica estava influenciando e impedindo a ONU de fazer o que deveria fazer. Impedindo a ONU, ou seja, o serviço civil da organização, mas também afetando como a geopolítica nesses órgãos políticos estava funcionando. Mas, em novembro passado, quando o Conselho de Segurança da ONU adotou aquela resolução, endossando o chamado Plano de Paz de Trump, que na verdade é um plano de colonização, dominação e exploração, e endossando esse chamado Conselho de Paz, apesar de nem estar claro se o Conselho de Paz já havia sido formalmente estabelecido. Quer dizer, nem estava claro o que aquilo ia fazer, ou qualquer coisa assim. Depois, mais tarde, você abre a caixa, e é algo completamente diferente. Mas como foi anunciado, sabe? Esse foi um dia realmente triste. Quero dizer, esse foi um dia que certamente ficará marcado pela infâmia. E eu acho que isso foi, para mim, provavelmente um dos, se não últimos pregos no caixão da ONU, como um ator credível nos assuntos internacionais em geral, e certamente em relação à Palestina, porque foi simplesmente patético que nenhum membro do Conselho de Segurança tenha sequer ousado enfrentar o valentão e votar contra isso. Foi realmente uma vergonha, uma verdadeira vergonha. Não, foi sim, mas eu pertenço às pessoas que ainda estão convencidas de que o direito internacional, mesmo que ainda não funcione, é exatamente o caminho que precisamos seguir, certo? E nesse sentido, você é como um pianista talentoso em 1250. O piano ainda não existe, mas isso não significa que não seja para lá que devemos ir, certo? Precisamos desenvolver o maldito piano para podermos tocá-lo com virtuosismo, certo? Então, nesse sentido, simplesmente ainda não chegamos ao fim do desenvolvimento. E também não é surpresa que uma instituição do pós-Segunda Guerra Mundial, fundada pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial, que basicamente permaneceram os mesmos, com exceção da cadeira da China que mudou, tenha permanecido inalterada. Era inevitável que
que essa estrutura se tornasse inútil assim que a distribuição de poder mudasse. E ao que parece, a distribuição de poder está mudando neste momento. Mais uma vez, os Estados Unidos não podem defender os Emirados Árabes Unidos, não podem defender o Catar ou o Kuwait do Irã. Isso já é um fato. Então, para onde você acha que isso está indo? Tendo também estado lá, com o pensamento na Ásia Ocidental sobre como organizar isso, porque você disse, ok, o Paquistão é o Paquistão, e a Arábia Saudita, a Turquia e outros estão conversando, mas o Paquistão também tem uma relação de segurança com o Irã. Você acha que eles vão tentar organizar algo regionalmente para de alguma forma estabilizar a situação? Quer dizer, acho que é nessa direção que as coisas estão indo. Já se tornou quase um clichê dizer que vivemos em um mundo multipolar, que haverá diferentes centros de poder e que tudo continuará mudando e se tornando um pouco mais imprevisível. Mas por mais clichê que pareça, realmente acho que é para lá que estamos caminhando. E certamente na Ásia Ocidental, é provavelmente nessa direção que estamos nos movendo. De novo, não acho que seja algo que vá acontecer de forma realmente dramática amanhã. Posso estar errado. Sabe, ninguém previu o fim da Guerra Fria, a queda do muro. Ninguém previu a chamada Primavera Árabe. Sabe, podem ocorrer mudanças muito dramáticas a partir de eventos aparentemente inofensivos. Então eu não descartaria nada. Mas, em geral, a forma como os formuladores de políticas na Ásia Ocidental, e, na verdade, na maioria dos lugares do mundo, pensam, é que eles querem estabilidade. Eles querem transições graduais. Eles não querem uma mudança realmente dramática e revolucionária, porque isso sempre traz algum tipo de perigo e ansiedade. Então, provavelmente será algo gradual, como mencionei antes. Não vai ser que amanhã as nações do Golfo exijam que os Estados Unidos retirem as bases. Não vai ser amanhã. De repente, vai surgir uma grande organização regional que vai retirar suas forças militares e, sabe, ter seu próprio tipo de artigo 5º da Carta da OTAN. Provavelmente não vai ser assim. Vai ser um pouco mais gradual. E sabe, o recuo dos Estados Unidos no horizonte vai levar um tempo, mas é definitivamente para lá que estamos indo. E digo isso com plena consciência de que pessoas estão sendo mortas agora e que há pessoas pagando um preço altíssimo por isso. Enquanto o sistema se desintegra, o sistema atual que temos, ou pelo menos o antigo. E isso é, você sabe, obviamente um problema. Como você, eu acredito no direito internacional. E não devemos jogar fora o bebê junto com a água do banho. Precisamos aplicar esses padrões de forma justa e adequada. E isso significa responsabilização por violações, em particular no caso de Israel. Israel precisa ser responsabilizado, tanto o Estado de Israel, no âmbito internacional, quanto os indivíduos que cometem crimes contra a humanidade devem ser responsabilizados criminalmente. Isso realmente precisa acontecer. E sabe, eu realmente espero que isso aconteça amanhã. Espero muito que vejamos isso. Sim, mas mesmo que não possamos fazer isso amanhã, quero dizer, tem que ser um objetivo de longo prazo, certo? Porque o estado atual simplesmente não é algo aceitável para os próximos 1000 anos. É só que a situação atual, na verdade, traz um pouco mais de clareza, não é? Quero dizer, a natureza genocida do projeto sionista, do sionismo cristão e do sionismo judaico, massacrando multidões de pessoas para conseguir Lebensraum para si mesmos nessa região, quero dizer. Isso está ficando mais claro agora do que antes, não está? E também, os Estados Unidos, meio que aquela abordagem colonial radical de dizer, não, este é o nosso hemisfério, e se não gostamos de um presidente em algum lugar da América do Sul, entramos, tiramos ele do poder e o exibimos em Nova York. Aliás, é exatamente isso que fazemos. A gente devia simplesmente pegar o petróleo. É. Sim, nós simplesmente pegamos tudo. E eu sinto que é meio que um momento de clareza.
Mas eu estava pensando sobre a sua percepção disso. Não apenas o neocolonialismo, mas o colonialismo clássico voltando. A forma como as pessoas falam sobre isso e até mesmo os europeus meio que embarcando novamente nessa ideia. Você tem alguma opinião sobre isso? Sim, não. Eu concordo completamente com você. É um momento de clareza. Essa é uma boa forma de colocar. E sabe, os americanos sempre ignoraram o direito internacional quando o acharam inconveniente, porque podiam. Quero dizer, eles eram a grande potência militar. E sabe, como o primeiro-ministro canadense anunciou em Davos, esse sempre foi um sistema baseado na hipocrisia. E nós gostávamos dele porque nos favorecia. Mas agora as coisas precisam mudar. Sim, acho que é um pouco hipócrita da parte dele, e do Canadá também, porque eles pareciam não ter problema algum quando palestinos estavam sendo massacrados em Gaza todos os dias. Mas agora, de repente, os Estados Unidos estão se voltando contra eles. Agora temos que repensar a ordem internacional. Mas isso é apenas parte de todo o quadro. Então, de certa forma, é uma situação de clareza. E sabe, eu não sei. Quero dizer, quando eu estava na Palestina, essa era uma das coisas que as pessoas da ONU estavam dizendo. E observadores e comentaristas internacionais também diziam. Na verdade, é bom que tenhamos um governo realmente de extrema-direita em Israel agora, porque agora nada está escondido. Agora todos podemos ver as coisas como realmente são. E sabe, os países do mundo seriam obrigados a lidar com isso. Bem, não foram. Nada aconteceu, certo? E veja, em outubro de 2023, Israel inicia seu genocídio aberto e ainda assim não está sendo responsabilizado. Então, sabe, o fato de que este é um momento de clareza é importante, mas também precisamos forçar os governos a fazer algo diante dessa clareza. Temos que garantir que ações sejam tomadas. E isso é o mais importante. É isso que precisamos fazer, eu acho. Nós, cidadãos, temos que continuar falando sobre isso, continuar pressionando nossos governos a respeitar o direito internacional, a levar isso a sério e a responsabilizar os culpados. É uma luta difícil, mas, inshallah, seremos vitoriosos no fim. Espero que sim. Quer dizer, é que simplesmente não podemos fazer isso a cada década. Genocídio após genocídio após genocídio. E devo dizer novamente, os europeus e os americanos, que basicamente são europeus emigrados, são verdadeiros mestres em genocídio. Eles já mataram dezenas de milhões de pessoas, matam 500 mil de pessoas todos os anos, apenas por meio de sanções econômicas. E agora temos dados sobre isso. Estudos da Lancet mostram, sabe, cerca de 500 mil por ano. Sim. E eles dizem que fazemos isso pelo bem da humanidade. É absolutamente insano. Essa insanidade precisamos esclarecer isso. E claro, o preço está sendo pago pela água de todo o povo. Mas há mais alguma coisa que você gostaria de abordar, algo que acha que ainda não discutimos e que seja importante? Bem, acho que já cobrimos praticamente tudo. E eu acho que sabe, como acabei de dizer, e como você também disse, é importante que pressionemos nossos governos a agir. No fim das contas, é disso que se trata. E sabe, nós definitivamente podemos fazer isso. Quero dizer, essa é uma luta muito internacional, e acho que o que você está fazendo com esses vídeos e todos os seus textos também é realmente importante, porque é essencial que continuemos falando sobre isso. Precisamos continuar nos aproximando e garantindo que criemos contatos e construamos solidariedade com pessoas no resto do mundo, porque isso é realmente importante. Vai acontecer. Como mencionei antes, ninguém previu a queda do muro em Berlim. Quero dizer, ninguém mesmo. Você sabe, algumas pessoas, os chamados especialistas, depois disseram: sim, isso era inevitável. Nós sempre dizemos que não, isso não é verdade. Ninguém viu isso chegando. Então, sabe, as coisas podem mudar de forma muito dramática, e na falta de uma palavra melhor, pode haver uma revolução. E sabe, estou ansioso por isso.
Hoje é Sexta-feira Santa, o fim de semana da Páscoa, e sempre existe aquela esperança de que em algum momento você sabe Jesus desça sobre Salt Lake City e diga: chega, Mormons, assumam, chega, a partir de agora seremos pacíficos, faremos a nossa parte. Sal, para as pessoas que querem te acompanhar, onde elas devem ir? Existe algum lugar onde você publica coisas regularmente? Sim, essa é uma das coisas em que eu realmente sou ruim, e eu preciso resolver isso. Eu tenho que fazer isso. Havia, claro, você provavelmente conhece, o Research Map, aquele que o órgão japonês organiza. Eu estava usando, mas é claro que depois que fui para os Emirados Árabes Unidos, parei de atualizá-lo. Eu tenho um site no Jingdo e vou me esforçar mais para mantê-lo atualizado e garantir que continue atual. As pessoas podem entrar em contato comigo por lá. Meus dados de contato estão no meu site do Jingdo. Então é isso que vamos fazer. Você vai me enviar esse link, por favor, e nós o colocaremos na caixa de descrição abaixo. Eu farei isso, sim. Sal Takahashi, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado, Pascal. Foi ótimo ver você com você. Espero vê-lo novamente em breve.